Olá! O mundo se torna cada vez mais complexo, cada vez mais veloz, cada vez mais intenso. E nós temos um conjunto enorme de teorias que tentam explicar e esclarecer estas coisas. Mas tem uma delas que pressupõe ser um pouco mais efetiva na explicação dos fenômenos relacionais, incluindo aí o processo de aprendizagem e o desenvolvimento dos seres humanos. Esse programa quer tratar um pouco dessa teoria. É o que nós chamamos de teoria U. E ela tem esse nome exatamente porque é uma teoria com o formato da letra U. Você começa num ponto, aprofunda-se para chegar no outro ponto. A ideia da teoria U é que ela não passe rasamente sobre as coisas, mas que ela gere um processo de aprendizagem, de reflexão intensa, para que compreendamos as nossas relações e cresçamos com elas. Essa teoria está fundamentada em 3 grandes momentos. O primeiro grande momento é o que a gente chama de momento do sentir. Nesse momento do sentir, a ideia é que você tenha acesso efetivo àquilo que está se passando com você, no sentido de você ser capaz de observar o que está acontecendo e suspender esta coisa que está acontecendo com você no modo de gerar uma aprendizagem, um entendimento e não uma urgência de solução. Neste primeiro momento, então, o sentir pressupõe essas duas coisas, o observar e o suspender. Passada essa fase, nós entramos numa segunda fase bem mais profunda, que é a fase que nós chamamos do presenciar. Nessa fase do presenciar, duas coisas precisam ficar muito claras e aí elas já começam a nos mobilizar no processo de transformação. Você precisa saber que coisas você quer deixar vir, que coisas você quer deixar ir. No sentido claro e específico de nós aprendermos a construir em nós a questão do desapego e a questão da nova aquisição. Existem muitas coisas na nossa vida que ao longo do tempo vão se tornando bagagens que são absolutamente desnecessárias, ou pelo menos não precisam ocupar tanto espaço assim na nossa vida. Conhecer aquilo que nós queremos abandonar, conhecer aquilo que nós queremos deixar ir, gera um certo espaço para nos apropriarmos de novas realidades. Aliás, Paulo dizia isso na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios, quando ele dizia: quando eu era criança, cuidava das coisas de criança, gostava das coisas de criança, mas agora que eu me tornei adulto, me tornei homem, eu abandonei essas coisas de criança e estou adotando as coisas de adulto. Isso é o que a gente chama deixar ir e deixar ir. Mas aí a coisa não para aí. Um terceiro momento, que é o momento que nós chamamos do fazer, que é o momento em que você precisa prototipar novas ações e agir no processo de transformação. Entender isso é o nosso desafio do programa de hoje. Nos assista, você vai gostar. Um abraço. Chegou a hora de mudar. Olá, está de volta mais um Desafios aqui na VMVTV. Tocar em assuntos importantes que fazem parte do nosso dia a dia e que às vezes nem notamos. Mexer no que está parado, incomodar um pouco, desafiar, essa é a nossa proposta. E se ainda não está claro para você, vai ficar na próxima meia hora, especialmente depois da entrevista com Gentil Lucena, que falará sobre a teoria U, e Margarita Morales, sempre com a sua enriquecedora participação. Invista tempo, cresça, se desafie. Esse é o meu desafio para você. Olá, eu estou aqui hoje com o Dr. Gentil Lucena, amigo de muitos anos, e o Gentil é um coach ontológico, é diretor de pesquisa aqui da Homero Reis, e eu estou assim extremamente feliz desse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje,
e que eu quero convidar você a participar intensamente. Nós temos falado ao longo dos últimos programas sobre conhecimento, sabedoria, sobre relacionamentos, e no último programa nós falamos um pouco sobre aquela ideia de que as coisas nos tempos de hoje requerem um pouco mais de reflexão, dada essa confusão maluca que a gente tem aí de uma tecnologia exacerbada, um conjunto de conhecimentos que nos atropela a todo momento. E na conversa que nós tivemos no último programa, a gente percebeu que está faltando aí, para restaurar relações significativas, a questão de voltarmos a refletir sobre os nossos relacionamentos. E existe uma teoria hoje que nós estamos usando aqui na empresa e que é uma teoria provocativa também, que a gente quer escutá-lo sobre isso, e eu vou perguntar para o Gentil alguma coisa nessa área. O nome dessa teoria é Teoria U, e o Gentil vai nos trazer alguns comentários sobre isso para a nossa reflexão. Tá bom? Gentil, obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer enorme, né, estar com você, você sabe disso. Teoria U, resume para a gente como é que ela ajuda, como é que ela propicia, enfim, a palavra está com você. Quando você pensa num U, você pensa num vale, né? A própria figura do U, ele tem um declive, você entra no lugar, né? E esse U, esse declive, esse vale, ele aponta, ou ele metaforicamente lembra um espaço de profundidade quando a gente está aprendendo alguma coisa, certo? Então, uma das perguntas mais comuns é: por que U? Por que se chama essa teoria U e não outra coisa? Esse U vem exatamente disso, é um olhar profundo a que se dá ao processo de aprendizagem. E por quê? Porque normalmente, quando a gente fala de aprender alguma coisa, a ideia de aprendizado está associado ao fato de que, num determinado momento, você não era capaz de fazer certas coisas, e num momento X, num momento qualquer adiante, você vai lá e verifica que se tornou capaz de fazer. Só que, entre o momento inicial e o momento final, em que muitas coisas se passam, mas que, no final das contas, o que acontece é uma ação concreta que, levada a efeito, produz resultados que antes não existiam, é isso que retrata a aprendizagem. Só que, nessa dinâmica do cotidiano, assim, o espaço de profundidade entre o momento inicial e o momento final é um espaço muito raso, né? A gente está muito habituado a fazer com que as coisas aconteçam quase assim na base do automático. Sim. E claro, dependendo do que tiver em jogo, das ações que sejam necessárias, uma ação automática, ela não necessariamente é uma ação sábia. Sim. Certo? Em geral, ela produz coisas que não corriqueiramente produz aquilo que a gente gostaria que ocorresse. Sim. Então, qual é o pressuposto? O pressuposto é que, se a gente quiser desenvolver ações que geram resultados e que sejam efetivas na geração desses resultados, a gente tem que cuidar para que essas ações elas sejam devidamente acompanhadas de tudo que vem com o ser humano, aquele que realiza a ação. E o que vem com o ser humano é a sua capacidade de sentir, a sua capacidade de agir com coerência desde este lugar, de agir com presença na sua plenitude, na sua totalidade, né? Quando isso acontece, todos nós sabemos, a ação brilha. A gente nota quando alguém está fazendo alguma coisa desde esse lugar, porque ela brilha, o corpo brilha, tudo brilha, inclusive o resultado que se produz, né? Então, a ideia que você está trazendo, quer dizer, a teoria, o pressuposto, ela trabalha, na verdade, num aprofundamento dos processos de reflexão humana sobre a realidade, sobre relacionamentos, etc. De modo que esse aprofundamento gere o que você está chamando de brilho nesse processo. Importante acentuar que, quando a gente fala no processo de aprofundamento da reflexão, é importante caracterizar o seguinte: é ver a reflexão em si mesma como uma ação. Tá? Porque a gente sabe que o que produz resultado na ponta, do outro lado, né, é a ação. Então, a ação, ela precisa acontecer nesse viajar
pelo U, tá certo? E aí tem duas coisas a ressaltar. Uma é que a ação, a reflexão, ela em si ser vista como uma ação, mas que além disso, ela resulta mesmo numa ação concreta, como estamos habituados a ver, alguma coisa instrumental, as pessoas fazendo coisas, se utilizando de ferramentas, tecnologias e tudo mais, que é a ação concreta mesmo. Só que uma ação precedida de toda uma reflexão como essa, ela é muito mais poderosa. Ok. Certo? Do ponto de vista prático, eu sei que a teoria U tem 3 grandes blocos, né, de levar a pessoa a ser capaz de um pensar mais profundo, né? Isso. Sintetiza para a gente esses 3 grandes momentos para a gente entender de que estamos falando, né? Isso, ok. Bom, novamente o contraponto do U como processo, né, de reflexão-ação, com o modo usual em que nós humanos atuamos, que é aquela coisa da coisa mais rasa, antes do sentir vem um pensar. Né? Quer dizer, você se depara com uma determinada situação, automaticamente surgem os seus pensamentos automáticos a respeito daquilo, tá, tudo mais, e você já de olho nesta possibilidade de um atuar diferente, você diz, peraí, antes de... Deixa eu pensar 2 vezes, deixa eu me colocar em sintonia com o que está acontecendo antes de atuar. Então é importante reconhecer esse processo, nesse pensar, porque nele deve estar incluída, assim, o que eu estou sentindo antes, o que eu estou sentindo que me acompanha nesse pensamento. Sim. Então você abre um espaço para um sentir que ao vê-lo, percebê-lo, ver o que está passando em termos de sentimento, aquilo que meio que empodera o seu pensamento, engrandece a sua forma de pensar. Então você está me dizendo que, na verdade, a teoria U ela resgata nos tempos de hoje a importância do processo da emocionalidade na construção dos relacionamentos afetivos, né? Isso. Ou seja, nós precisamos voltar a falar sobre a nossa maturidade emocional como fundamento de uma reflexão mais profunda. É isso no primeiro momento. Continue aqui na VMVTV, porque daqui a pouco teremos mais um trecho da entrevista com Homero Reis e Gentil Lucena. Depois de cada edição, nós ficamos muito alegres com o número de e-mails que recebemos, de pessoas que sugerem, opinam e falam qual a sua impressão sobre o programa. Se você também quiser participar, escreva para desafios@homeroreis.com. Dê sua opinião e nos ajude a melhorar a cada edição. Todas as mensagens são sempre respondidas. Transformar o mundo naquilo que a gente deseja, talvez seja o maior de todos os nossos desafios. Como é que eu me relaciono com aquele trabalho ao qual eu estou envolvido? Eu sou alguém que cumpre tarefas ou eu sou alguém que inova nos processos? Qual é o meu papel dentro dessa organização ao qual pertenço, se eu quero ter futuro nessa organização? Não é o que você sabe, não é a tecnologia que você usa, não é o computador que você tem, nem o mercado no qual você participa. O que faz a diferença hoje é você. Porque se você tem medo de perder emprego, você deixa de contribuir, você deixa de colaborar, você deixa de inovar para fazer o jogo do interesse. Eu preciso me manter nesse emprego a qualquer custo. E o país não aguenta isso, o Brasil não aguenta isso, o mundo não aguenta isso mais. Há 2 anos atrás você se encontrou com uma menina e disse assim, tem que vir, você é a mulher da minha vida. 2 anos depois você só fala com ela através de um advogado. Aí você pergunta o seguinte, se isso acontece nas nossas relações mais íntimas, por que não acontece no nosso trabalho? A capacidade de conviver é quem determina o sucesso das organizações. Não há no mundo hoje nenhuma relação mais poderosa do que a relação da confiança. O momento de se criar um novo é o momento de rasgar o mapa e de comprar uma bússola. Porque quem quer ir na frente não usa mapa. Mapa é para quem já foi e disse como chega. Bússola é para quem ainda não foi, mas sabe a direção. Se você conhece hoje, você é capaz de fazer. Então a pergunta agora é, o que é que eu não sei e que eu preciso saber desse novo momento? Muitas vezes, o que nos impede de ser aquilo que a gente gostaria de ser é o nosso modelo mental que diz que